Tudo bem? Chegamos à nossa segunda aula do curso de Gestão de Pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema importante, né? Que é o conceito de organização. Quando a gente ouve falar essa palavra, organização, a gente pode pensar duas coisas, né? A princípio. Uma é a questão de organizado, né? Aquela pessoa é organizada, ela não é o meu caso aqui, né? Mas a pessoa tem uma estante toda organizada, ela tem organização, né? Então isso é essa ideia é uma das possibilidades para a palavra organização, né? Então se a gente pegar aqui a minha primeira prateleira eu tive organização, né? Organizei ela. As outras já estão bagunçadas, tá? Então a ideia de organização, tá? Mas uma outra possibilidade da gente entender essa palavrinha organização é entendê-la como um sinônimo quase de instituição, de empresa, né? Então, organizações públicas, organizações privadas, ok? Então é nesse sentido que a gente vai estar falando aqui agora. Mas o outro sentido de organizado também é um conceito da administração, tá? A gente usa planejamento, organização, direção e controle. Então a palavra organização, ela trabalha em duas frentes na administração, no sentido de organizado, né, de organizar, mas também no sentido de instituição, de empreendimento, ok? Então todas as empresas, empresas industriais, empresas comerciais, empresas públicas, empresas privadas, empresas florestais, empresas siderúrgicas, todos esses tipos de empresas são organizações, ok? Então o conceito de organização, né, a vida das pessoas constitui uma infinidade de interações com as outras pessoas e com organizações. Então, quando a gente nasce, se a gente nasce em um hospital ou uma maternidade, por exemplo, ali existe uma organização, que é o hospital, a maternidade. E existem pessoas ali para auxiliar, os médicos, os enfermeiros, assistentes, pessoal da limpeza, né? Então, a nossa vida já começa desde cedo com essas organizações. Depois a gente cresce, vai para a escola, né? Ali tu tem a escola, os professores, faxineiros, diretores, supervisores, né? Depois a gente vai estudar na universidade, numa faculdade, aí a mesma coisa, tem professores, temos diretores, secretaria, depois tu vai trabalhar numa empresa, a mesma coisa, né? Tu vai ter lá o presidente, o gerente, o supervisor, né? Então tu vai interagir com pessoas e organizações, fornecedores, clientes, né? Então o ser humano, nós somos eminentemente sociais interativos, né? Então precisamos das outras pessoas para que a gente possa não somente ter a nossa vida particular, familiar, mas para que a gente também possa crescer como pessoas, né? Então é aquele ambiente de trabalho que tu vai depender do trabalho da outra pessoa para te fazer o teu, né? Então tu vai ter que colaborar com outras pessoas porque tu não detém o conhecimento único das coisas. Então quando eu trabalho bastante com a parte de sustentabilidade, né, com a parte de meio ambiente, e está aí uma área que necessita de equipes multidisciplinares. Então, por exemplo, eu sou administrador, eu não conheço, talvez um pouco, né, tenho um pouco de conhecimento dentro da minha área. Mas aí se a gente está fazendo um trabalho que envolve, por exemplo, estudo de águas, de rios, mares, né, então eu preciso do apoio de um profissional que entenda da área. Então aí tu vai trabalhar com engenheiro ambiental, engenheiro florestal, agrônomo, né, economista, pessoal da área de cooperativas, tu vai trabalhar com profissionais de várias áreas para que aquele produto final, que é o trabalho, por exemplo, de consultoria,
ele consiga chegar ao final e ter sucesso. Então a gente precisa das pessoas não só para o nosso círculo familiar, mas também para as nossas atividades escolares, né, universitárias e também profissionais. Então, devido às suas limitações individuais, os seres humanos são obrigados, sim, como a gente vê na figura aqui, a cooperarem uns com os outros. É o que eu estava falando. A gente precisa das outras pessoas porque nós não temos o conhecimento total de tudo. Então isso é uma grande lição até de humildade, né? Quem aí acha que eu sei tudo, ou você sabe tudo, ou aquele outro sabe tudo, ou o prêmio Nobel sabe tudo. Não, ninguém sabe tudo. A gente sabe um pouquinho dentro da nossa área. E a gente precisa cooperar com as outras pessoas para formar organizações para alcançar determinados objetivos, que a ação isolada, ou seja, somente eu, ou somente você, ou somente ele, não iria alcançar. Então a gente precisa desse conjunto de pessoas, como a gente vê aqui na engrenagem, a gente precisa desse conjunto de pessoas, porque o que falta no meu conhecimento, outras pessoas têm. O que falta no conhecimento das outras pessoas, talvez eu tenha. Então é isso que funciona esse cooperar, tá? A gente tem que estimular isso nos nossos grupos, estimular isso entre as pessoas, tá? Não é fácil porque a nossa cultura ocidental é uma cultura que prima pelo individualismo, né? A gente quer o melhor para nós, os outros se der tempo, não é assim que a gente fala? Então a gente tem que tentar vencer essa má inclinação, né? E começarmos a ver no outro objetivos, ver no outro talentos, ver no outro situações que ele conhece que eu desconheço e que se a gente unir forças, a gente pode chegar aos objetivos que a gente quer. Então, a disposição de contribuir com a ação significa a intenção ou tendência para sacrificar o controle da própria conduta em benefício da coordenação. Então, vejam só aqui, né? Então, as pessoas estão cooperando, estão trocando ideias entre elas. Então, quando eu tento ou me disponho a contribuir para o grupo, eu estou abrindo mão, sacrificando a minha própria conduta em benefício de todos, né? Claro que não é tu deixar de expor o seu ponto de vista, né? A sua opinião sobre determinado assunto, mas é tentar chegar num denominador comum, né? Ouvir todas as partes, e aí se tu continuar achando que a tua ideia é a mais viável, né? Aí tu tem que ter argumentos, tentar convencer por argumentos, ou de repente tu vai encontrar na opinião do outro uma situação mais clara e mais viável para aquele tipo de situação, tá? Então essa disposição aí, tá vendo? Ó, de repente a minha ideia não é a melhor ideia, ou de repente a minha ideia algumas pessoas não vão concordar, enquanto outras vão, né? Lembrar, gente, que por mais que tu seja inteligente, que eu seja inteligente, ou que outras pessoas sejam inteligentes, tudo que tu fizer sempre vai ter alguém questionando, sempre vai ter alguém que não concorda. Não concorda porque talvez não goste de ti, talvez porque acha que o que tu está falando não tem lógica ou não tem importância, ou porque ela quer fazer uma crítica destrutiva ao teu trabalho. Tá? Então isso vai aparecer para todo mundo. A gente nessa área aí de pessoas, não se iludam, a gente não vai agradar todo mundo, né? Mas assim, a gente tem que tentar fazer o melhor possível dentro das nossas limitações. Então essa disposição de participar e contribuir para a organização varia de indivíduo para indivíduo e até nele mesmo com o passar do tempo.
olha, pessoal, eu trabalhei em algumas empresas, né, e tive a oportunidade de trabalhar em 3 empresas comerciais e 2 faculdades particulares, e a gente vai ter empregados de tudo quanto é tipo, né, pessoas de todo tipo trabalhando. Não falo assim que as pessoas são melhores ou piores, não é nesse sentido. Mas tu vai ter pessoas com mais nível de instrução, né, mais estudo, e outras com menos estudo, né? Então, a rigor, a princípio, as pessoas com mais estudo, elas vão estar trabalhando em serviços mais administrativos, serviços mais leves, né? Tu vai encontrar pessoas talvez com menos estudo, essas pessoas vão estar trabalhando em serviço mais pesado, né? Então, eu trabalhei numa loja de material de construção. Tinha pessoas que faziam entrega, carregavam latas, carregavam saco de cimento, né? Então outras pessoas trabalhavam no ar-condicionado, na parte administrativa. Então isso varia, os tipos de trabalho vão variar de acordo com o tipo de grau de instrução da pessoa ou a vaga que aquela pessoa está pleiteando. Mas talvez o mais importante tocar não é nesse ponto da escolaridade, mas sim do nível de motivação das pessoas dentro da empresa. Então tu pode encontrar pessoas que estão fazendo trabalho pesado, trabalho mais simples, que se sentem felizes ali trabalhando naquela empresa, que se sentem motivadas, que contribuem, que ajudam as outras. E tu pode encontrar nessa mesma empresa pessoas que estão em níveis mais altos, trabalhando lá no ar-condicionado, bem tranquilas, né? Fazendo um trabalho bem leve, mexendo no computador, e aquela pessoa ali ela pode não pode estar desanimada, ela pode não ter interesse de contribuir na melhoria da empresa. Então essa relação de escolaridade com grau de comprometimento com a empresa, ela não existe, tá? As pessoas são diferentes. Claro que se a pessoa estiver numa empresa, trabalhando no serviço que ela gosta, tendo a remuneração que ela acha justa, ela se sente mais motivada e, teoricamente, ela contribui mais com as outras pessoas. Mas nem isso é regra definitiva, porque quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de imprevisibilidade. Nós, seres humanos, somos imprevisíveis, tá? Mesmo que tudo esteja correndo da melhor forma possível, da mais tranquila, a gente pode estar desmotivado e a gente pode estar propenso a não contribuir na empresa. Então, o sistema total de contribuições é instável, como eu falei, pois as contribuições de cada participante variam enormemente em função não somente das diferenças de cada pessoa, é a forma como cada pessoa enxerga o mundo, né? Então, as pessoas são diferentes. Mas também do sistema de recompensas, né? Aplicado pela organização, pela empresa, pela instituição, para incrementar as suas contribuições. Então, quando a gente fala de sistema de recompensas, geralmente a gente está falando da remuneração, né? E aí a gente vai comentar um pouco mais para frente, numa aula mais específica sobre isso, mas geralmente a remuneração ela é com base no salário mensal, o salário por hora, né? Que é a remuneração básica, os incentivos, que são bônus ou participação nos lucros da empresa, né, e os benefícios, seguro de vida, plano de saúde, seguro, auxílio alimentação, auxílio transporte, né? Então, às vezes a pessoa tem uma remuneração, um salário mais baixo, mas ela tem incentivos e benefícios que a estimulam a continuar naquela organização. Então, os tipos de recompensa são vários, né? Salário direto, prêmios, comissões, horas extras, 13º, adicionais. Alguns são previstos por lei, outros pode ser negociação com a empresa, né? Férias, benefícios sociais, FGTS. Esses aqui são os financeiros,
Mas olha, muita gente já me falou que, claro que os benefícios, as recompensas financeiras, elas são de vital importância, mas para criar aquela motivação adicional na pessoa, muitas vezes são aquelas recompensas não financeiras que faz com que a pessoa se motive, que ela se sinta importante numa empresa. E isso está relacionado ao reconhecimento e à autoestima, à segurança no emprego, o orgulho de fazer parte daquela instituição e as oportunidades que tem de desenvolvimento. Muita gente fala que o mais importante é o dinheiro, né? E de fato é verdade. Até uma vez eu ouvi que dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz infelicidade. Eu acho que é uma verdade mesmo, mas a gente vê que essas questões pautadas na parte não financeira, ela tem uma importância muito grande, né? A gente vê uma quantidade de trabalhos que são voluntários, né, ligados a instituições sociais, instituições religiosas ou qualquer outro tipo de instituição na qual o participante ele não recebe nada. E mesmo assim ele faz o trabalho, ele se sente motivado, ele sente feliz naquele ambiente e ele não está recebendo nenhum valor monetário. Tá? Então a gente tem que lembrar que o ser humano também é motivado não apenas por dinheiro, ok? Bem, então é isso, né? Essa nossa segunda aula então foi falar sobre o conceito de organização. Eu queria convidar vocês a conhecer as nossas redes sociais, tá? No Administração Verde, do Instagram, o nosso contato, o nosso site, que é o administraçãoverde.com.br, os nossos livros que vocês vão encontrar no nosso site e nas nossas redes sociais, e também os nossos canais no YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves e o Administração Verde. Então eu espero que as aulas estejam interessantes, a gente tem bastante coisa para falar sobre gestão de pessoas, tá? E aguardo vocês na próxima aula. Até lá!